Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Bom, eu não sei se eu comentei com vocês que a Leandra, filha da nossa querida colega Luciane, lá de Curitiba, que fez sua passagem recentemente, assumiu o trabalho de digitação de sua mãe, do livro A Sabedoria dos Anjos. Ocorre que a Leandra me pediu para encontrar alguns arquivos que a Luciane havia me mandado, e enquanto eu mexia nas pastas e e-mails enviados por Luciane, encontrei um e-mail para o grupo. Um último e-mail, um que ela havia enviado e eu, por descuido, coloquei na pasta errada. Assim, este e-mail jamais chegou ao programa. Então, esse e-mail da Luciane vai dar início ao programa de hoje. Ela disse o seguinte: bom dia, Paulo, Maria Lúcia e amigos. Vitória sempre na luz. Por favor, podem comentar o fato de Moisés se referir a Deus como um fogo que consome? Como se manifesta esse fogo? E vocês poderiam falar um pouquinho sobre a expressão fogo criativo? O que é este fogo criativo? Vitória sempre, Luciane, Curitiba. Querida irmã na luz, Luciane, sei que onde você está neste momento não tem mais dúvidas em seu coração, mas sua pergunta ficou sem resposta aqui no grupo, então nós iremos responder agora, pois nós sabemos que as respostas às perguntas não são para um de nós, mas sim para todos nós. Em Deuteronômio 4.24 está escrito: porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Em Deuteronômio 9.3 lemos: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti. E tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. Em Hebreus 12.29 está escrito: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Êxodo 3, vemos que Deus apareceu a Moisés, que o viu como um fogo que não consumia a sarça. Para quem não sabe, a sarça é um mato, uma moita. Êxodo 3.1 está escrito: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim,
E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei o Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus para ele: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse então Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Querida Luciane, você perguntou: como se manifesta este fogo? Luciane, Deus, quando se manifesta, o faz na forma de Espírito Santo, o destruidor do mal e da imperfeição humana. É o fogo etéreo feito físico. Sabemos que o fogo físico é uma manifestação mais baixa em frequência vibratória do mesmo fogo etéreo, que é a fonte da origem do Espírito Santo, o Deus eterno. Por isso as velas são tão fortes em momentos de oração, como nós já ensinamos aqui no programa. E você termina o seu e-mail pedindo para falarmos sobre a expressão fogo criativo. O que é este fogo? Luciane, como nosso Deus é o Criador, e tudo que se cria neste mundo de bom, de perfeito, veio dele, então entendemos que o fogo criativo é o próprio Deus criativo. E mais, entendemos que este mesmo Deus, este mesmo fogo, permeia cada uma de nossas células. Cada átomo do nosso ser é uma pequena manifestação criativa do fogo de Deus gerando a vida em nosso ser. E por esta razão entendemos a importância de formar um fluxo, uma corrente constante com a origem do fogo que está em nós. Quando nascemos e passamos a buscar prazeres físicos, ou seja, prazeres que não incluam a fonte da energia que utilizamos, então bloqueamos o fluxo de energia entre nós e a fonte, que é divina. É importante que saibamos que tudo o que existe de novo teve origem em Deus, no eu sou o que eu sou. Mesmo o mal que nos aflige nada tem de criativo, pois ensinam os mestres que todo o mal é nada mais, nada menos do que a deturpação do bem. Ou seja, eles inverteram os valores e as razões do bem absoluto. O mal apenas faz a vontade de Deus ao contrário. E é por isso que quem serve a Deus precisa buscar sua vontade constantemente, abrindo contato com Deus, orando sem cessar. Pois se cessarmos o contato com Deus por um minuto que seja, nós bloqueamos o fluxo de renovação, de luz, e então o caos se instala. Dizem os mestres, quando nós fazemos a invocação da presença eu sou, do tubo de luz, do cone de proteção, um minuto que seja de mau humor, de desarmonia, e esse cone de proteção se desfaz. Nós invocamos São Miguel à frente, atrás, à direita, à esquerda, um minuto, uma desarmonia, uma discussão, uma desordem, e nós perdemos São Miguel. São Miguel deixa de nos proteger naquele momento. Ele sai para longe, ele não fica. Não existe como manter a chama do anjo protetor, do tubo de luz, sem que haja harmonia e busca constante pela nossa atenção nessa luz, nesse anjo, nessa proteção, nesse cone de luz. Eu não digo que Deus não possa intervir numa hora de uma desarmonia, não é isso. Tudo depende do nosso merecimento. Mas como teste, nós precisamos entender que somos estudantes dos ensinamentos e os mestres exigem de nós uma busca pela harmonia constante.
Então, quando você sair da sua harmonia, busque urgentemente encontrá-la novamente. Quantos de vocês têm orado a Deus Pai? Falar somente com seus enviados não é completo. Nos ensinamentos dos ciclos cósmicos aprendemos que precisamos iniciar com o Pai e continuar com o Filho e com a Mãe, para manifestarmos então a totalidade de Deus na forma do Espírito Santo. Iniciamos o nosso pedido ao Pai assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu. Depois, quando Deus, em sua grande energia, nos envia a solução, precisamos entrar então em contato com o Filho, o instrutor, aquele que nos levará a compreender este fogo divino Criador, que acaba de chegar em nossa vida. Depois que abrimos então esse novo contato com Deus, precisamos do Filho, precisamos dos anjos, precisamos dos arcanjos, mas o contato com Deus Pai é importante. Ou seja, nós sabemos que muitos de nós buscamos logo de manhã cedo e durante o dia todo, às vezes falar só com um ser de luz. Só com Jesus, só com São Germain, só com São Miguel. Não é por aí. Dediquem um bom tempo para falar com Deus Pai e Mãe. Amado Deus Pai e Mãe, amado Senhor Jesus Cristo, amado São Miguel, pedimos proteção, criatividade, sabedoria, oportunidade, amor, harmonia, direção por todo o dia. Aí fazemos o Pai Nosso, fazemos a Ave Maria, fazemos São Miguel à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima, abaixo, por dentro e por fora. Mas devemos iniciar sempre pelo Pai. O Pai é sempre o primeiro. A partir deste programa, amigos, não mais traremos qualquer e-mail dos associados sobre a Luciane para o programa. Nossas manifestações terminam com este último programa. Fiquei muito feliz com esta última participação no programa da nossa amiga Luciane. Que Deus a tenha em seu coração. E para terminarmos essa última participação da Luciane, eu vou ler agora para vocês uma mensagem do livro Sabedoria dos Anjos, digitado por ela, para mandarmos para as gotas de sabedoria ainda esta semana. É sobre o equilíbrio. Lembrete dos anjos. O equilíbrio é uma consequência natural de vivermos na consciência angélica. O equilíbrio é a atitude a ser cultivada se você deseja ter mais estabilidade e confiança na sua vida no dia a dia. Uma conduta equilibrada transpira dignidade e promove a paz. Ao contrário do que se acredita popularmente, equilíbrio não é algo que se aprenda nas aulas de arte dramática ou de magnetismo pessoal. Na verdade, o equilíbrio genuíno é a consequência natural de uma natureza interna equilibrada. Quando este equilíbrio é alcançado, nunca perdemos a compostura. E em vez disso, nossa mente e nossas atitudes permanecem calmas e tranquilas. Não importa a situação em que nos encontremos. O equilíbrio também encerra outro significado importante: o de nos encontrarmos num estado de prontidão, preparados para agir em prol do bem, a qualquer momento. Quando estamos equilibrados, estamos ajustados tanto mental quanto fisicamente, em paz com o nosso ambiente, porém totalmente conscientes dele, capazes de raciocinar e reagir com ponderação, clareza e agilidade física e mental. Acorde pela manhã e tome a decisão de permanecer equilibrado durante todo o dia. Escreva uma declaração afirmando que não importa a loucura que o cerca no mundo, não obstante a infelicidade, raiva e instabilidade das ilusões externas, você permanecerá calmo e centrado e nunca, jamais, perderá o equilíbrio. Peça aos anjos que o ajudem a lembrar-se de cada vez que seu equilíbrio for ameaçado e você precisar retornar ao seu centro de tranquilidade e respirar profundamente. Qualquer ação realizada quando estamos calmos, equilibrados e conscientes dos anjos será a ação correta. Uma reflexão angelical. Praticarei a arte do equilíbrio na minha vida cotidiana,
sabendo que um centro calmo mantém os anjos perto do meu coração. Este é um texto do livro A Sabedoria dos Anjos, de Terry Linter. A próxima pergunta vem da Nadir Mari, de Sorocaba. Queridos irmãos, peço por favor vossa orientação para a minha dúvida. Conheci uma pessoa muito boa e ela me disse ser espiritualista. Então, pedi a ela que entrasse em nosso site e que teria certeza que ela adoraria. Porém, ela me disse que é da Igreja Messiânica. Pelo que sei da Igreja Messiânica, eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador e seus mestres são todos japoneses. Pergunto, até que ponto a Igreja Messiânica está completamente equivocada? Muito grata, com carinho, Nadir Mari. Nadir, querida, tanto quanto eu sei, a Igreja Messiânica transmite bons ensinamentos. Talvez não fale em Jesus, mas seu mestre possa estar pregando o amor e a fé como Jesus pregou. Eu cito a Efigênia Noemberg em meu livro. Ela veio da Igreja Messiânica para os ensinamentos dos mestres ascensos. Desde o começo, percebi uma grande diferença entre a Efigênia e os outros buscadores. Ela estava bem preparada para esta senda, melhor do que outros vindos de outras religiões ou simplesmente sem religião alguma. A sua atitude respeitosa no templo, seu espírito de doação nos rituais, a sua responsabilidade e compreensão no trabalho para a expansão dos ensinamentos, tudo isso a capacitou a liderar grupos de decretos até hoje, que por mais de 15 anos ela tem trabalhado em Curitiba, ensinando as pessoas a se dirigir aos mestres, a decretar, a comandar a luz, a fazer os pedidos. Efigênia sempre me afirmou que a Igreja Messiânica havia ensinado muito a ela. Ela tinha uma boa base para seu crescimento espiritual quando encontrou os mestres ascensos. Você fez bem em indicar o site para sua amiga. Se for a hora dela, com certeza ela se interessará. Talvez seja mais tarde. Então, ela se lembrará do seu pedido, do seu aviso. O que você pode fazer por ela é incluir o seu nome em seus pedidos. Assim, a ajudará a acelerar a sua busca espiritual. A Luciane Rei, de São Paulo, nos escreveu dizendo: Olá, Paulo, Maria Lúcia e colegas de estudo. Li uma nota no jornal Estado de São Paulo no dia 31 de janeiro que gostaria muito de compartilhar com vocês. Tamanho foi o meu espanto. Título: Gênova terá campanha ateísta em ônibus. Texto da notícia é assim, abre aspas. Após Londres e Barcelona, Gênova terá nos ônibus campanha publicitária que nega a existência de Deus. A versão anterior, que dizia a má notícia é que Deus não existe, a boa é que não precisa, havia sido vetada. O novo lema será: a boa notícia é que há milhões de ateus na Itália. A melhor é que eles creem na liberdade de expressão. Alguém já tinha ouvido falar nessas campanhas na Europa? Qual a finalidade? Sei que isso é coisa da falsa hierarquia, mas não sei se é inocência minha, mas quando existem anúncios, há um custo financeiro envolvido para lucrar financeiramente com o objeto anunciado. Até nas propagandas institucionais existem lucros comerciais. O que está por trás desses slogans? Não é somente aliciar pessoas para negar Deus. Sinto que existe mais nessa campanha publicitária que está me escapando. O que vocês acham de fazermos uma frase positiva da semana para neutralizarmos essa campanha publicitária? Grata, vitória sempre na luz, eu sou Luciane Rei. Luciane, sempre que os filhos da luz colocam a atenção na falsa hierarquia, seja em uma frase, seja em um filme ou em um livro, ou nas notícias, como nós já falamos aqui hoje, o mal ganha espaço na mente desses iluminados e a influência em seus pensamentos aumenta. A segunda razão é fazer os filhos da luz negarem a existência de Deus.
Isso fecha as portas para a influência positiva do Santo Cristo pessoal na mente dos filhos da luz. Assim, entenda o grande poder de uma campanha destas: abrir a mente para o mal e fechar a mente para o bem. O que neutraliza esta frase é a divulgação dos ensinamentos dos mestres ascensos e até mesmo das religiões. Quando a verdade espiritual é ensinada, Luciane, ela fala por si. Precisamos orar para que a mídia receba investimento financeiro de pessoas que desejam divulgar os ensinamentos. Toda vez que vejo alguém que ganhou um prêmio ou um atleta que ganhou uma competição, e até em tragédias em que as pessoas foram poupadas da morte, e que os repórteres chegam e perguntam para a pessoa: você quer dizer alguma coisa? E a pessoa, antes de mais nada, ela diz: graças a Deus, eu fui salvo, graças a Deus eu venci. Né? Elas dizem e falam em Deus em primeiro lugar. Então nós vemos uma frase que reverte esse tipo de propaganda pró-ateísmo. Uma pessoa que reconhece a presença de Deus na sua vitória. Ali na mídia, naquele momento, aquele sujeito que não tem dinheiro para pagar propaganda, mas ele é o centro das atenções, naquele momento ele diz: graças a Deus. Né? Você pensa que ele vai falar um monte de outras coisas: vou gastar esse dinheiro que eu ganhei e tal. Não, ele fala graças a Deus. Pronto. Aquilo é um momento em que os pró-ateístas são rebatidos totalmente. Mas existe sim uma frase que nós podemos usar aqui e que reverte esse tipo de propaganda maligna, mas é a 100ª frase das 108 invocações de São Miguel, que é assim, procurem lá, a 100ª frase. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, o mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Amém. Amém. Aliás, amigos, cada uma das 108 invocações da chama violeta ou das 108 invocações de São Miguel pode e deve ser utilizada por vocês individualmente e separadamente do texto todo para ser entoada o dia todo. Por exemplo, durante 108 dias, você escolhe fazer as 108 invocações de São Miguel, 108 vezes cada. Dia 1, frase 1, 108 vezes. Dia 2, frase 2, 108 vezes. Nossa, isso deve ser muito fácil. Eu não tinha pensado nisso. O que achou, Maria Lúcia? Isso é bom para memorizar também. Com o tempo a pessoa sabe todas de cor. Aquelas frases necessárias no momento virão à sua mente. E dá um grande momentum também com aquele mestre, né, de cada raio. Com certeza. A Ângela de Belo Horizonte nos escreveu dizendo: boa noite, Maria Lúcia, Paulo e ouvintes. Eu estou super atrasada com todos os programas, pois não estou tendo oportunidade de abrir o computador para meu uso. Estou com um sobrinho que está utilizando para trabalhar o dia inteiro e à noite não estou tendo oportunidade também. Que saudade de vocês. Outro dia ouvi em um programa a triste notícia da partida da nossa irmã Luciane. Fiquei triste, chateada mesmo por fazer as orações tardiamente por ela. Quero dizer, sem ser com vocês naquela semana. É difícil lidar com essas separações. Ela participava ativamente e muito contribuiu para a divulgação dos ensinamentos. Eu deixo aqui registrada a minha gratidão a Luciane e o meu pedido a São Miguel o Arcanjo para que cuide dela. Paulo, eu tenho uma dúvida. Quando comandamos a luz para ajudar alguém, devemos dizer seu nome de batismo ou o nome de matrimônio? Faz diferença? Ela está falecida ou viva? A forma é sempre a mesma? E se mudamos os comandos de um mestre para outro durante a mesma oração, devemos repetir os nomes?
Outra dúvida, quem falece continua com a chama trina? Pergunto isso porque em alguns comandos dizemos, em nome da chama trina de fulano. Grata pela atenção, Vitória sempre na luz, Ângela. Ângela, querida, você pode tentar uma coisa. Escreve uma carta a Saint Germain pedindo a ele que dê a você mais um computador. Você, de repente, pode se surpreender. Eu já vi casos assim, da pessoa precisar de uma coisa material e realmente aquilo aparecer, de alguma forma. Você pode também, somado a isso que Maria Lúcia falou, e isso serve, eu acho que para muita gente aí que está usando o computador do outro, isso é muito comum, escolher um canto da sua casa e todo dia dizer, ali é o cantinho do meu computador, ali é o cantinho do meu computador, essa é a mesa do meu computador. Separar o espaço, que é muito importante você ter um espaço vazio onde você vai colocar aquilo que você está desejando, no caso do computador. Isso é uma das regras de alquimia ensinada por Saint Germain no livro Alquimia. Se você pede alguma coisa, tem que reservar o espaço para aquilo. Aqui é o lugar disso. As suas orações não são tardias para Luciane, para a alma da Luciane, porque após a morte, por um bom tempo, a alma precisa dos nossos chamados para que a luz as impulsione para o alto. Agora, após a transição da Luciane, ficou bem claro o exemplo que ela deu ao grupo e o quanto isso contribuiu para a união, para tornar o grupo mais íntimo e irmanado. Nós podemos sentir isso com os diferentes e-mails enviados por tanta gente falando sobre a Luciane, e tenho certeza que vocês todos já devem ter observado isso. Além de contribuir com o enriquecimento do programa, formulando suas perguntas continuamente, a Luciane gravava sua voz e apresentava assim as perguntas a viva voz, com seu sentimento, com seu amor, com a sua doçura, trazendo sua energia total para este círculo de amigos da luz de Deus. Uma das poucas pessoas que atendeu o nosso chamado para a gravação da voz. Vejam que nós até, inclusive, tiramos a proposta do site porque as pessoas não estavam respondendo. Ela certamente derrubou barreiras como eu derrubei, não é, Paulo? Porque as coisas que a gente faz pela primeira vez nunca são fáceis. Com certeza, ela teve que quebrar barreiras, eu me lembro muito bem disso, porque ela esboçou vontade, me mandou um e-mail, eu me lembro bem claramente como se fosse hoje. Ela disse, eu tentei, não consegui, e eu falei, não, eu vou te ajudar. Aí entrei em contato com ela e dei aquele impulso inicial para ela fazer as primeiras gravações, e por ela, nenhuma delas teria passado, porque ela sempre achava que não estava bom o suficiente para vocês a gravação, mas eu acabava insistindo e a gravação saía. Continuando as respostas às perguntas da Ângela, nós devemos dar o nome na hora da oração, na hora dos pedidos, o nome atual da pessoa. Se ela está casada e adotou o sobrenome do marido, então é esse. Quanto à pergunta seguinte, quando eu oro por uma alma falecida, eu peço pela alma de fulano de tal. Então, digo o nome da pessoa, por exemplo, João da Silva, falecido na cidade de Curitiba e que residia na Rua das Flores, número 1550. E eu, quando oro por falecidos, é por falecidos. Eu não misturo oração de falecidos com vivos. Mas também não vejo nenhum mal nisso, em misturar. E a terceira pergunta, eu não diria mestre, mas raio. Se você termina uma sessão de oração, por exemplo, do raio azul, então faça o selamento e começa tudo de novo, o preâmbulo de outro raio. Então você faz os pedidos, direcionando outra vez a energia conforme a qualidade daquele raio que você está comandando. Porque agora você estará trabalhando com outra hierarquia. E se você não dá o pedido para esta hierarquia, porque já deu para outra, seria o mesmo que dizer, olha, Saint Germain, eu já dei toda a minha lista de nomes para o São Miguel, então você manda, por favor, um anjo lá buscar esta lista e saberá tudo o que eu quero. Não é verdade? Acontece que a ação da luz é muito rápida. E quando nós acabamos de recitar um verso,
A luz já deu a volta ao planeta, já foi lá, já fez o trabalho que pedimos e o que comandamos. É necessário buscar ser específico. Os mestres querem, Deus quer que os filhos sejam específicos. Muitas vezes eu não sei o nome de um sujeito, eu não sei o endereço do sujeito, mas eu tenho a imagem dele na minha cabeça. E eu digo, amada presença de Deus, este ser que eu estou pensando, esta pessoa que eu estou visualizando aqui na minha mente. Pronto, eu estou sendo específico. Quanto mais específico você for, melhor. Não existem regras, use a sua criatividade. E quando o caso é mais sério, eu tenho tido muito bons resultados com a foto da pessoa. Eu pego a espada e daí nesse momento, se um caso é sério, eu vou decretar só por aquela pessoa, pego a fotografia, que às vezes vem por e-mail, e faço Astré e Pureza, Astré e Miguel, assim, passando a espada na pessoa, pedindo para cortar todas as coisas malignas, as entidades, afastar aquele problema. E isso dá muito resultado, gente. Vocês podem testar. E esse tipo de oração eu gosto de fazer de madrugada. Parece que, para mim, pelo menos, é mais forte. Quando acordo de madrugada, eu vou lá, acendo a vela, pego a espada e faço esse tipo de trabalho. É um trabalho espiritual, com muito mais força. É uma hora que ninguém perturba, o telefone não bate, a campainha não toca, nada de imprevisto acontece e as energias estão mais calmas porque a maioria das pessoas da cidade estão adormecidas. Então nós sabemos que quanto mais específico for o pedido, mais precisa será a resposta. Os mestres gostam de precisão. Nós devemos ser precisos. Quando nós dizemos eu chegarei lá a tal hora, então você chegue naquele compromisso na hora exata que você marcou. Devemos ser precisos em tudo, na expressão, no modo de falar. Quanto à sua última pergunta, Ângela, sem dúvida, continuamos com a chama trina quando falecemos e tudo aquilo que estamos aprendendo e estudando aqui, continuamos os estudos lá em cima. Por isso, é bom estarmos sempre ativos, aproveitando todos os minutos que Deus nos deu. Partimos com todo aquele momentum de qualidades que adquirimos, de virtudes, e a nossa chama trina, quanto mais estiver brilhando, quanto mais estiver em equilíbrio, melhor. Sem dúvida, continuamos com a chama trina, vida após vida. Só tem uma confusãozinha acontecendo, Maria Dulce. A última pergunta dela não é bem essa. Essa foi uma antes. Ela diz, quem falece continua com a chama trina. Aí depois ela diz, pergunto isso porque em alguns comandos dizemos em nome da chama trina de. E nós não dizemos dessa forma. Eu acho que não é bem isso que nós fazemos, Ângela. Nós dizemos em nome da nossa chama trina. Sempre nas nossas orações, em nome da minha chama trina. Sempre a minha chama, nunca na chama trina do outro. Não lembro de ter algum comando assim. É verdade, é sempre em nome da minha chama trina que eu oro. O Sérgio Teixeira, de São Paulo, nos escreveu dizendo o seguinte: Paulo e Maria Lúcia, bom dia. Primeiro, eu gostaria de saber sobre as músicas dedicadas aos mestres ascensos. Quem as compõe? Em qual local? Na Terra ou nas hostes celestiais? Quem determina que aquela música será em homenagem àquele mestre? Sérgio, vou responder as tuas perguntas uma a uma. Até onde nós sabemos, todas as músicas que são as notas-chaves dos mestres ascensos e seres cósmicos foram citadas pelos mestres em ditados dados aos mensageiros das escolas. Elas são criadas por Deus e entregues aos compositores escolhidos para manifestá-las a cada época. Eu não entendo que elas sejam apenas homenagens, elas trazem a vibração da energia do mestre. Todos nós estamos aqui para manifestar a perfeição do cosmos na matéria. Como ensinamos sempre aqui, Deus precisa se materializar através de nós, enquanto nós precisamos nos espiritualizar. E é assim que esses gênios da música fazem. Eles trazem o melhor daquilo que eles compreendem da perfeição divina e aquilo que Deus manifesta através deles. Ao trazermos essas pequenas porções de Deus para a Terra, abrimos contato com Deus e os seres cósmicos iluminados. Isso eleva a alma. Seres como Beethoven, por exemplo, ganharam grande elevação em sua consciência após manifestarem aquilo que Deus planejava manifestar através deles. Sérgio pergunta, Mark Prophet já gostava da música Green Sleeves antes de ascensionar em 1973?
Não tenho como responder essa pergunta para você, Sérgio. Não faço ideia, não tenho nem onde pesquisar isso. Só se eu pudesse ligar para algum dos amigos dele e perguntar. A próxima pergunta é do Sérgio. Você mencionou no programa 89 sobre as cores das vestimentas. Por que a cor da vestimenta do mestre Kuthumi é marrom? As imagens usadas na Summit Lighthouse trazem essa roupa como marrom. Boa pergunta, Sérgio. Eu já pensei muito sobre isso. Pode ser porque o retrataram com uma vestimenta franciscana, uma vez que ele esteve encarnado como São Francisco. Por outro lado, já pensei também numa roupa de couro. O couro tem essa cor. Dependendo dos locais do planeta, as pessoas usam roupa de couro. A próxima pergunta do Sérgio. A maioria dos mestres usam barba. Existe alguma explicação por parte dos mestres? Sérgio, eu tenho duas diferentes explicações para isso. A primeira é que foram retratados como viviam na época de suas ascensões, a sua última encarnação. Mark Prophet, por exemplo, não usava barba e assim ele será lembrado sempre. A segunda refere-se ao cabelo longo e à barba, demonstrando o equilíbrio das energias alfa e ômega que eles têm, como um ser andrógeno, o que nada tem a ver com a escolha sexual, apenas equilíbrio de energias. Os mestres pedem aos chelas para vestirem-se, e isso inclui a barba e o cabelo, sempre o mais comum possível. Utilizar roupas comuns ao lugar onde vivem. Se você vive na Rússia, por exemplo, uma bela e longa barba pode ser o ideal. Eu não sei, eu sei que há lugares onde a barba ela é bem-vinda, muito bem-vinda, em outros não. E termina então o Sérgio dizendo: desde já agradeço e parabéns pelo excelente trabalho, que a luz de Deus transborde em vossas almas. Vitória sempre na luz, eu sou Sérgio Teixeira. Sérgio, depois que respondi a esta sua pergunta, eu fui iluminado a fazer uma pesquisa nos documentos da escola teosófica que possuo. E eu encontrei o seguinte texto de S.R. Ramaswamy, um abençoado Shela da escola teosófica da época de Blavatsky. Naquela época, eles eram aceitos diretamente pelos mestres Elmore e Kuthumi, diferente de hoje, que nós somos também aceitos por eles, mas é uma coisa mais espiritual, não precisa do aval físico do mestre. Então, Ramaswamy narra sua experiência ao encontrar-se com Kuthumi duas vezes, uma em corpo astral, na escola teosófica, e a outra em corpo físico, em uma viagem quando buscava encontrar os mestres no Tibete, para ser aceito como um Shela. Naquela época, Kuthumi e Elmore ainda estavam encarnados, e muitas vezes eles apareceram em seus corpos astrais para os buscadores da escola teosófica. Corpos astrais não quer dizer que eles estavam no astral, quer dizer que eles tinham um corpo astral, assim como todos nós temos, um dos nossos 4 corpos inferiores, e eles utilizavam este corpo para se manifestar lá em outra cidade, em outro local. É possível, nós sabemos disso. Hoje não é aconselhável porque o astral está mais pesado, mas naquela época era muito utilizado. São formas de aparecer para alguém. Você pode aparecer para alguém no corpo mental, no corpo emocional, alguém que está muito longe de você. E eles faziam isso com frequência. Então, Ramaswamy começa a narrar assim, abre aspas. Aos primeiros raios de luz da manhã, encaminhei-me pelas colinas e vales. Montando ou andando, a viagem era desagradável para qualquer homem que não fosse profundamente absorvido em seus pensamentos, bastante desligado quanto a algo afetando o seu corpo, como então eu era. Eu tenho cultivado o poder da concentração mental a tal nível que em muitas ocasiões eu pude fazer-me inconsciente de qualquer coisa ao meu redor, quando a minha mente ficava totalmente curvada sobre si mesma, como vários de meus amigos testemunharam, mas nunca a tal extensão como neste momento. Era, eu penso, entre 8 e 9 da manhã, eu seguia a estrada para o povoado de Sikkim, onde pessoas que encontrei na estrada haviam confirmado que eu poderia atravessar para o Tibete facilmente e sem alarde, vestindo meu comum traje de peregrino. Foi quando, de repente, vi um cavaleiro solitário galopando em minha direção.
vindo da direção oposta a que eu estava me dirigindo. Notei sua estatura alta e grande habilidade em equitação, então eu pensei que ele era algum oficial militar do Sikh Rajah. Agora eu pensei, estou preso, ele pedirá o meu passaporte e vai querer saber quais negócios eu tenho aqui no território independente do Sikh e provavelmente me deterá e me enviará de volta se não for coisa pior. Mas na medida em que ele se aproximava, ia segurando o galope de seu cavalo. Quando chegou bem perto de mim, olhei para ele e reconheci-o instantaneamente. Eu estava na impressionante presença dele. Sim, era ele, o irmão do Himalaia, o mesmo Mahatma, o meu próprio guru honrado, a quem eu já tinha visto antes, mas em seu corpo astral, em uma sacada lá na sede da Escola Teosófica. O mesmo para sempre memorável que, em uma noite no último dezembro, tão gentilmente tinha me entregue uma carta em resposta a uma que eu havia lhe enviado. Uma carta que eu entreguei a Madame Blavatsky apenas 1 hora antes, num envelope selado. Em momento algum eu perdi contato com a senhora Blavatsky, nem por um momento durante este intervalo de tempo, quando o mestre apareceu com a resposta. Bem, no exato instante em que o reconheci sobre o cavalo, prostei-me no chão aos seus pés. E ao seu comando ergui-me do chão calmamente, examinando o seu rosto. Neste momento esqueci inteiramente de mim, enquanto contemplava a imagem que eu conhecia tão bem, tendo visto o seu retrato incontáveis vezes, um retrato que estava em posse do coronel Olcott. Eu não sabia o que dizer. Alegria e reverência amarraram a minha língua. A majestade do seu semblante, que a mim pareceu ser a personificação do poder e do pensamento, manteve-me absorvido em admiração e êxtase. Eu estava finalmente face a face com o grande Mahatma do Himavati. E ele não era nenhum mito, não era a criação da imaginação de um médium, como alguns céticos sempre tinham sugerido. E também não era nenhum sonho à noite, pois eu estava acordado e eram apenas 9 ou 10 horas da manhã. Lá estava o sol brilhando e silenciosamente testemunhando a cena, lá de cima. Vejo o mestre agora ante a mim, em carne e osso, e ele falava a mim em um tom de bondade e gentileza. O que mais podia eu querer? Meu excesso de felicidade deixou-me mudo. Assim também se manteve ele até que algum tempo se passou e ele viu que eu podia proferir algumas palavras, encorajado pelo tom suave de sua fala. Sua tez não é exatamente como a imagem de Mahatma Kutumi que vi no retrato, mas eu digo que jamais eu vi um semblante tão belo, uma estatura tão alta e tão majestosa. Como em seu retrato, ele tem uma barba curta e preta, e seu longo cabelo preto estende-se até a altura de seu peito. Sua roupa era diferente da que vemos no retrato. Em vez de um manto branco solto sobre o corpo, ele usava um manto amarelo forrado com peles, e na sua cabeça, em vez do turbante, usava um gorro tibetano de feltro amarelo. Exatamente como eu vi alguns butaneses vestindo nesse país. Quando os primeiros momentos de êxtase e surpresa passaram e eu calmamente compreendi a situação, tive então uma longa conversa com ele. Ele começou dizendo para eu não ir adiante, pois sofreria grande pesar se continuasse. Ele disse que eu deveria esperar pacientemente se quisesse ser aceito como um Shela, e que muitos eram os que se ofereciam como candidatos, mas que somente muito poucos eram encontrados dignos. Nenhum foi rejeitado, mas todos eles tentaram, e a maioria fracassou significativamente. Eu achei que o Mahatma falava muito pouco inglês, ou ao menos tão me pareceu, pois ele só me falava em minha língua natal, o Tamil, língua do Sri Lanka. Ele me disse que muitos queriam ser Shelas, mas nem todos estavam preparados, e se o Chauhan permitisse Madame Blavatsky visitar Parijong no ano seguinte, então eu poderia ir com ela. Mas que agora não era o momento e eu não era aceito. Eu pedi ao abençoado Mahatma se poderia contar em minha volta o que eu vi e ouvi,
aos outros shells. Ele respondeu afirmativamente, e mais, que eu deveria escrever e descrever tudo. Assim, os teosofistas de Bangladesh, que seguiam o Pasika, nome pelo qual os mestres se referiam a Madame Blavatsky, veriam que ela estava correta em tentar dissuadi-los a segui-la nesta viagem. Fecha aspas. Muito legal, né? Assim são as pessoas que veem os mestres, elas ficam impressionadas com a beleza, com a perfeição deles. Amigos, eu quero pedir a vocês para intensificarem as orações, as invocações que nós temos lá na nossa página de invocações sobre ataques de cães perigosos a crianças. Hoje, enquanto estou aqui falando para vocês, eu acabo de ler a notícia de um bebê de 7 meses que foi atacado por um Rottweiler no Paraná. O menino brincava em frente a um canil quando foi puxado pelo cão da família. A criança está internada na UTI em estado grave. O bebê de 7 meses foi atacado por um cão da raça Rottweiler no quintal da casa, em Cascavel. O menino brincava em frente ao canil quando foi puxado pelo cachorro por um buraco da grade. Nem a mãe, nem a avó conseguiram evitar o ataque. Foi preciso que a ajuda de um vizinho para soltar a criança que teve o pulmão perfurado e o traumatismo craniano. Esse ano tivemos uma menina de 10 anos que foi atacada, um menino de 3 anos que foi atacado por pitbull, um menino de 2 anos atacado por pitbull, um homem de 77 anos que foi atacado, um outro menino de 3 anos em Minas Gerais. É horrível. Esses cães que são utilizados para a defesa das casas são também utilizados pela falsa hierarquia para atacar crianças. Todo dia isso acontece no Brasil, é necessário pedir proteção. Isso está nas mãos de quem enxerga isso. Por favor, me ajudem. Vamos orar, vamos intensificar as orações, as invocações contra cães perigosos, protegendo as crianças do Brasil. Lá na nossa página de invocações é o meu pedido para vocês essa semana. Eu não vou fazer aquela invocação agora aqui, mas eu vou pedir a amada presença de Deus. Nós encerramos o programa de hoje pedindo a sua intercessão em nome de Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo, proteja as crianças, os filhos da luz, de todo e qualquer ataque de cães perigosos agora. Em nome de Jesus, pedimos a intercessão da luz de Deus, com milhares de anjos espalhados por todas as cidades onde a ameaça é iminente. Que as pessoas acordem e os donos de cães perigosos entendam que é necessário prendê-los realmente, segurá-los, separá-los das pessoas inocentes, aqueles que não podem se defender. Amém. E um alerta para vocês: se vocês verem um cão perigoso vindo contra vocês, fiquem mudos, paralisados, olhem para cima, não olhem no olho do cão, fechem os braços e fiquem quietos orando. Mais nada. Provavelmente o cão não vai entender vocês como ameaça e vai embora. Se vocês olharem no olho dele, ou se vocês tentarem correr, é pior. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.